Bom Oi, dia! bom dia. Deixa É eu a, aumentar o volume. é Pronto. a Ariquimedes. É isso? Arquemes. É o nome da Arquemes. cidade, Ariquemes. É o nome da Isso. cidade do MEI. Ele está de muito longe, então obrigada por ter acordado para me atender. E o MEI é um amigo virtual, um desses que a gente conhece na vida digital. A gente faz parte das mesmas comunidades, né? E eu fui conhecendo o trabalho dele com o tempo, e quando eu tive dúvidas sobre isso, alguém me indicou o MEI, e assim foi indo, a gente construiu uma amizade sólida, bacana, de confiança. Então, muito obrigada por me atender, obrigada por tudo, publicamente aqui, e por me atender a qualquer momento, seja para reclamar de conta de banco, seja rede social, seja para a vida, tá? Primeiro, muito Imagina, obrigada. Bom eu que dia. agradeço. Bom dia, eu que agradeço o convite. Deixa eu só desembaçar esses óculos aqui. Deu tempo de tomar Pois é, café? ao vivo, deu? Eu sim. Eu acordo às 6, né, normalmente, horário das 7 aí para você. Ah, a gente tem Uma diferença de hora horário. mesmo. Tem uma diferençazinha de uma hora no fuso horário. Então, quando você vier a São Paulo, a gente regula isso. Vem logo para São Paulo, tá? Bem, eu Ótimo. estava contando um pouquinho sobre esses cuidados e eu queria que você falasse um pouquinho também dessa sua experiência, do que isso já aconteceu, como isso também caiu na sua vida, por que que hoje você é uma referência, porque eu escuto muito falar disso, né? O meio já deu algumas entrevistas que eu já ouvi. E como isso surgiu na sua vida, e eu sei que se alguém tiver uma conta com problema de hacker ou perder senha, por que que eu vou falar? Liga pro MEI. Então, surgiu bem por acaso, né? A atuação mesmo principal, profissional, assim, e da agência que eu tenho hoje em dia, se refere a marketing digital, design gráfico e gestão de marcas, né? Que é o branding. Mas aí, por ocasião de clientes também com questões do tipo, às vezes um cliente novo, uma carteira nova de atendimento, onde tinha problema, né? Tinha questão de recuperar a conta, de ajustar isso. E como a gente está sempre se atualizando e lendo os termos de uso, enfim, as coisas relacionadas às redes, às mídias sociais, né? Então acaba que já sabe mais ou menos o rumo. E pela experiência também de ter que recuperar a conta, de ter conta de anúncios desativada no Facebook, no caso, às vezes no Google também já aconteceu. E aí quando se fala de Facebook, pode incluir o Instagram junto aí no balaio, né, no cesto. E, então foi por aí. E aí começou que eu atendi o primeiro, indicou, aí eu atendi o segundo, indicou. Isso já vem há uns 2 anos, essa parte de segurança em si. Né? Mas é um extra, um complemento ao atendimento que eu faço mesmo, que Ah, é tá. propriamente de design e marketing, né? E branding, que é a gestão de marcas. Eu conheço também o trabalho dele como designer, a gente troca umas figurinhas de vez em quando. É ótimo, eu sei que ele já fez até um evento grande lá com o Ricardo e tal, que ele convidou para ir palestrar, que tem ganhado muita repercussão aí na cidade dele, no estado dele, de uma forma, né, mais ampla. Mas eu convidei ele para falar sobre esse assunto hoje, porque eu já presenciei contas que foram perdidas e ele conseguiu recuperar. E não é fácil, não é do dia para a noite, né? E a gente estava batendo papo aqui, eu e esse pessoal que já está online, meio. E duas coisas que me chamaram a atenção. Primeiro que eu não sei se eu tive uma conta hackeada muitos anos atrás da Hotmail, se realmente foi falha humana e esqueci a senha, mas duas pessoas aqui falaram que acham que também foram no Hotmail, e uma outra falou que a Uhum. tia já teve o WhatsApp hackeado. O WhatsApp hackeado eu já não sei, não conheço essas histórias. Mas você acha que a segurança dessas duas plataformas baixam mais a guarda ou foi só coincidência? Então, o Hotmail ele tem uma especificidade assim, mais problemática, né? Tanto que quando é um e-mail do Hotmail, a gente já meio que... Porque o que acontece? Parece ser mais frágil, né? Para acessos, para invasões e roubos mesmo. E a Microsoft ela é um pouco lenta para dar retorno no suporte. Eu estou atendendo um caso aqui agora, ok, a gente está num período atípico, né? Devido à pandemia, quarentena, etc. Mas eu tô com um atendimento em andamento aqui, onde para recuperar a cliente, no caso, perdeu, não tem mais um número
backup de celular, né? Não tem mais o chip e não tem mais o e-mail, que seria o e-mail de recuperação. Então, eles deram prazo de 30 dias, do dia 20 de abril ao dia 20 de maio, para Nossa. poder analisar e retornar essa solicitação de suporte que ela pediu para alterar o número de backup, lá, o número de celular de recuperação. Ou seja, demora um pouco, né? 30 dias só para a parte da Microsoft. Aí para ver outras partes. Por quê? Num caso de invasão de conta do Facebook ou Instagram, perfil ou página, normalmente a gente começa pelo e-mail. Se a pessoa não tem o celular para pegar um código de recuperação, eu vou no e-mail, ou nos e-mails e pesquiso o que tem de mensagens do Instagram oficiais lá e tal, para entender. E até para capturar a tela e depois, se necessário, reportar isso para o suporte do Facebook e ter material para apresentar. Falar, olha, aí conta a história, né? Aconteceu assim, assim, a conta foi hackeada, aqui tem algumas provas de que esse e-mail era o e-mail dessa conta antes. Né? E nem tudo é hackeamento também, né? Acontece muito é bem comum o próprio usuário violar um termo de uso, aconteceu algum problema do tipo, violou um termo de uso, estava vendendo, por exemplo, usando o Instagram, é bem comum, vendendo réplicas de um produto oficial foi denunciado, né, uso indevido de imagem, marca. Isso é interessante também, esses cuidados que a gente deveria ter e não tem, né? Às vezes existem bancos de imagens free, mas várias vezes já aconteceu de falar, pega lá do Google, e quando gente, não faz isso. A gente acha que não tem regra, mas existem várias regras, né, May? Que a gente quer dar um jeitinho brasileiro, né? É porque até o advento das mídias sociais, a pessoa tinha um site propriamente para vender as coisas e aí ela publicava lá e o processo era um pouco mais burocrático, né? Para poder derrubar, para poder tirar, era um processo judicial, de fato. Mas com as mídias sociais, com muita gente usando, a maioria das pessoas hoje em dia está nas mídias sociais, e a gente pode entender isso como Facebook, Instagram, Google, TikTok, Twitter, né, e outras. Então, o que acontece? Hoje em dia é mais prático para uma marca, por exemplo, acontece muito, John, uma marca de boné famosa, né, conhecida entre as pessoas. Tem muita gente que vende réplica, vende falsificação. Então, eles vão lá, denunciam para o Facebook derruba. Não precisa do processo judicial em si. O processo judicial já é uma coisa extra, né? Que vem depois. É que ninguém lê mesmo aqueles termos do Facebook quando cria conta e tudo mais. Acho que as pessoas... É igual assinar contrato. Raramente você lê as linhas ali, né? Porque é um pouco extenso, né? Faz sentido. Demorar um pouco de trabalho. E a gente está numa época que a atenção é muito dividida, muito difusa. Então é difícil uma pessoa parar e ler ali com calma, e aí tem que entender também. Costumam ser mais... Tá ficando mais claro agora, menores e numa linguagem mais objetiva, mais clara para todo mundo. Que ajuda bastante. Mas é importante, a maioria não lê. Tá e aí depois te ligam quando perdem a conta, né? Daí precisa de suporte, porque, né, para entender o que aconteceu, mas eu não fiz nada de errado, daí você vai, né, perguntando e tal, aí acha, vendendo produto falsificado, réplica, violou os termos de uso de serviço ou de política de publicidade, às vezes por anunciar um antes e depois que não pode, promessa de resultado, etc, né? Eu trouxe alguns dados aqui, com um bloquinho de boa jornalista que sou, e que eu acho legal que vai acrescentar aqui a nossa conversa, né? Até estava passando a pauta. Cresceu 40% o número de acesso nesse período de quarentena e nessas plataformas que a gente está falando. E aumentou para 70% o número... E aumentou em 70% o tempo que as pessoas ficam. Então, são números bem relevantes, né? A gente passa quase o dia inteiro. 70% do nosso dia que a gente está conectado aqui. E um dado que eu vi agora há pouco, antes da gente entrar aqui, que eu acho que está no BBC, não tenho certeza, mas posso conferir também, 81 mil contas foram hackeadas no Facebook e estão à venda. Além desse hackeamento acontecer, eles ainda estão vendendo essa conta. Acredito que pode ser até de influenciador. Então, são números que chamaram a minha atenção também. Então, assim, eu queria que você explicasse também, nesse processo todo, né, que as contas são invadidas, por quê? Por que esse hackeamento acontece? O que a pessoa pode pegar na minha rede social? Isso nunca vai acontecer comigo.
Mas se aconteceu, às vezes, claro, pode ser coisa do mal, inimizade, mas o que leva uma pessoa? Você tem uma visão sobre isso, uma coisa mais filosófica? Não, nem precisa ser filosófico, prático mesmo. Existe um comércio paralelo disso, né? As pessoas vendem seguidores, vendem contas, porque é diferente. Você, tem só 2.000 seguidores. Ok, mas 2.000 é maior que zero, é maior que 10, é maior que qualquer número abaixo de 2.000. Então você tem um perfil variado. Quem normalmente faz parte desse comércio, desse mercado negro, vamos dizer assim, e pega essas contas, hackeia essas contas, tem vários tipos de interesses possíveis. Pode ser para baixar as imagens daquela conta e distribuir isso na Deep Web, vender, usar para várias finalidades obscuras. Pode ser o próprio perfil com o número de seguidores para vender aquele perfil. O que eles fazem? Alteram os dados de recuperação ali, a primeira coisa que fazem geralmente. Alteram o nome de usuário. Então, por exemplo, você tem... não é um público qualificado, não é um público daquele segmento, mas foda-se. Aconteceu. Você tem um perfil com 50 mil, isso já, por mais que isso não tenha relevância essencialmente para marca, para empresa, ou para quem vai usar isso, né? Mas é um número, né? São 50 mil seguidores, causa algum impacto. Ainda que estético, só estético talvez, mas causa. Isso traz que pode acontecer com qualquer um mesmo. Essa coisa de nunca vai acontecer comigo, fique atento. Ué, se 2.000 chama atenção. Outro mito que tem também, comum, é o mito sobre iPhone. iPhone não Eu não ia te pega vírus, né? perguntar isso. Posso ler aqui? Saiu na revista Pode. Exame que a falha em iPhone uma falha no iPhone pode ter permitido roubo de dados por hacker durante anos. A Apple não se manifestou sobre as descobertas, aí fala quem descobriu aqui, que foram publicadas e sugerem que a falha pode ter sido explorada por hackers contra usuários importantes dos dispositivos e da empresa. Então, primeiro eu quero te perguntar, você tem alguma referência de que a Apple é mais seguro, Android é mais seguro? Existe isso ou também pode ser um mito, como você falou? Independente das contas de Instagram e Facebook, você tem alguma dica para segurança no celular também? Então, fiz 2 perguntas e uma aí. Qual que você acha que é mais seguro? E se tem alguma dica para o celular também? Tá, vamos lá. Não tem sistema operacional mais seguro. Não existe sistema operacional mais seguro ou menos seguro. Muito do que acontece é comportamento do usuário. Ele recebeu um SMS e aí tocou num link de curiosidade, aquele tipo de SMS para isca mesmo, para pegadinha. Tem uma foto sua e não sei o que, você já viu? Não sei o que, alguma coisa polêmica que chama a atenção, que deixa a pessoa preocupada. E aí ela se emociona com um trote de telefone, quando alguém liga tentando passar um trote para tirar dinheiro, você passando por um filho, um parente próximo, um pai ou uma mãe, pai, estou sequestrado e tal. É por aí nos meios digitais em forma de texto. Recebe um SMS, recebe um e-mail, recebe, sei lá, uma mensagem no Messenger, no direct do Instagram. Tem todo tipo de proposta maluca que você imaginar. Tanto para aumentar o limite de cartão de crédito, quanto para conseguir verificação do celular azul no Facebook, no Instagram, no Twitter, tem de monte. Tem que ficar atento, né? As plataformas, elas não costumam fazer isso oficialmente. Quando fazem um contato mais direto. Te ligam, te mandam um e-mail. Tem maneiras de você verificar isso. O Google é uma ótima pedida para isso. Você pode pesquisar na hora ali e descobrir, né? Tem muito golpe no WhatsApp e por aí vai. Então, não existe sistema mais seguro ou menos seguro. Existe um comportamento do usuário. Todos os sistemas têm brechas de segurança, independente se é iOS, Android, se é Windows, se é macOS, se é Linux, vai ter. E quem invade esses sistemas, os hackers, né, vamos chamar assim, eles estão ali, tem tempo para isso, tem conhecimento, eles exploram, descobrem e batem mesmo, e sempre vai ter brecha, né? O comportamento do usuário vai ditar muito sobre isso. Eu, por exemplo, nunca perdi nenhuma conta, nunca tive uma conta propriamente hackeada de nada, nem de e-mail, nem de Facebook, Google, nada. Mas assim, é comportamento. Eu recebo um e-mail, eu olho bem, confiro, né? Tem muita pegadinha, por exemplo.
A pessoa está negativada num serviço de um bureau de crédito e recebe um SMS que tem um limite pré-aprovado de 30 mil para ela. É lógico que é uma pegadinha. Que quem no sistema financeiro vai dar um limite pré-aprovado de 30 mil para gente estar negativado? Tem muitas coisas assim que são lógicas, né? Ah, só conta no Bradesco, não sei o quê. Nunca tive conta no Bradesco. E aí? Vou atrás de Bradesco para quê? Um exemplo, né? Não, super prático, como você falou. Então, assim, tem muito disso. Acontece muito esse tipo de problema. Então, é mais o comportamento do usuário do que o sistema em si. O sistema, o aparelho que você vai usar, o que você prefere, é gosto pessoal. Tá. Agora, segurança, não tem essa. Ah, tô no iOS, está inseguro, vou mudar para o Android porque é mais seguro. Não, você vai ter problema nos dois, você vai ter vantagens e desvantagens nos dois, prós e contras. Então, assim, isso. Escolhe o que é melhor para ti, que mais te agrada e tenha um comportamento seguro. Assim, seja desconfiado. Olha. Seja sempre desconfiado das Tá. coisas. Pode deixar, eu vou ficar mais atenta. Essa dica vale para mim também, viu, gente? E dentro disso aí, eu queria que você passasse também outras dicas mais do dia a dia para eu ter cuidado com essa conta. A gente estava falando aqui antes de você entrar também sobre as senhas. Eu também tento ter uma senha forte, principalmente nas coisas que eu executo de trabalho. Troco pelo menos, né, de um período aí, uns 4, 5 meses. Não sei se é um tempo bom, se você aconselha que eu troque uma vez por mês. E aí eu queria que você desse mais essas dicas práticas. Infelizmente, eu sou uma pessoa não tão atenta com isso, porque eu sou aquela que deixa tudo aberto. Minhas contas são abertas, no Facebook, todas as minhas contas são abertas. O tempo todo eu recebo aquele e-mail de final do mês do Gmail de onde eu passei em todos os lugares com o GPS, ele me manda um mapinha de... Já apareceu alguns lugares que eu falei, nossa, eu acho que eu não fui nesse lugar, mas não lembro. Eu recebo isso, deixo tudo muito aberto. Tô sendo uma presa fácil, May? Você pode dar algumas dicas também, mais práticas para o nosso dia a dia, por favor? Esse tipo de comportamento, ele é um comportamento de risco, né? Você tá arriscado aí, qualquer hora, perder alguma coisa. Que medo! Isso aí, você estava contando aí, lembrando na época deixa eu ajustar isso, eu botei o celular num gimbal aqui, de vez em quando ele dá uma desliga. O meu também acho que tá meio... Deixa eu ver. Eu acho que acabou a bateria dele. E tá acabando também. Deixar ele aqui assim, ele fica legalzinho. Tá, pra mim tá ótimo esse fundo. Tá. Não, é porque ele mexe, de repente ele dá uma balançada aqui e sai do lugar. Mas aqui tá ok. Então, comportamento de risco, né? O meu, você tá dizendo? Você estava contando, eu lembrei da época de lan houses, né? Todo lugar teve essa época com os anos da minha 2000. Entre 2000 e 2010 era bem comum as lan houses. Até 2010, 2011, ainda era comum. Então, assim, tinha muita gente que usava lan house, esquecia de fechar o e-mail, esquecia de fechar o Facebook, e era trollado, zoado, né? Geralmente era só uma zoeirinha ali, não tinha nada muito sério de roubar dados, acessar banco e roubar dinheiro, etc. Mas tinha, né, uma postagem aqui e ali falando besteira, eu sou tal coisa, eu fiz tal coisa e tal. Então, tinha muito isso. E parece que continua, as pessoas não se ligaram ainda, né? Muita gente ainda não se ligou. Então, assim, prática de comum. Você tinha que ter um checklist de segurança e se habituar naquilo. Do mesmo jeito que você está habituado a, de repente, acordar, lavar o rosto, escovar os dentes, tomar um banho, você tinha que ter esse comportamento no digital para prevenir certas coisas. Então, por exemplo, eu estou num lugar público, numa cafeteria, num Wi-Fi aberta, numa lan house, num tipo de sistema aberto. Então, eu abri alguma coisa ali, eu fecho antes de sair. Estou usando um dispositivo que não é o meu, eu fecho antes de sair. Eu encerro, né? Eu tenho que lembrar que sempre tem uma opção para sair, um botão, um link, sair. Geralmente costuma estar no canto superior direito num desktop, num notebook ou computador. E no smartphone, né, na interface, sempre está num lugar de destaque, embaixo, ou na lateral, ou em cima. E geralmente no canto direito, né? Canto esquerdo não. Então você sai, né, encerra, se você tá principalmente se você está num dispositivo que é público, que é tipo de uma cafeteria, você está lá usando e tal. Outra dica importante, manter as configurações de recuperação, que geralmente são um e-mail e um número de celular, atualizados e acessíveis.
O problema muito comum é que perdeu a conta do Facebook ou do Instagram, aí você tem os meios de recuperação, mas a pessoa já não tem mais acesso àquele e-mail, já perdeu o chip, não sabe nem de quem era o chip, se estava no CPF dela ou não, ou no CNPJ da empresa, enfim. Não lembra a senha do e-mail. Então, assim, quando perde, vem um efeito dominó. Porque se você tem o número do celular, do chip associado ao seu CPF, você pode ainda ir na operadora, dependendo do tempo que isso já passou, se você realmente queimou o chip, deixou de usar, perdeu, e tentar recuperar esse número para receber um SMS com um código e recuperar o acesso a essa conta, dependendo do problema. Para e-mail, geralmente consegue resolver, mas demora um pouco mais. Porque se é do Outlook, Hotmail Live, tem que entrar em contato com a Microsoft, com o suporte. Se é Gmail, é com o Google e por aí vai. Yahoo, né? Wall, tem vários serviços menos usados hoje em dia, mas tem. Eu recomendaria sempre, de preferência, usar o Gmail. O Gmail é mais tranquilo, os serviços do Google são mais assim, acessíveis, tanto o suporte quanto a segurança dele é mais robusta. A integração também com o sistema operacional, Android, e por aí vai. Então, assim, recomendaria o Gmail, os serviços do Google, ao invés da Microsoft, porque costuma ser mais problemático e ter menos segurança, de fato. Então, assim, manter as contas de recuperação acessíveis, e-mail e celular. Ter uma senha forte, se você não manja de senha forte, pesquisa no Google. O próprio Google tem ferramentas que sugerem isso para você, um formato de senha forte. Você pode criar um padrão próprio e fazer essa senha forte, né? A partir disso, criar senhas diferentes e fortes de maneira que você memorize. Eu tenho um problema sério de esquecimento por uma razão ou outra. Eu tenho uma prática comum aqui minha com os clientes de ter esses dados salvos num Evernote da vida, por exemplo, que é um aplicativo, um serviço para notas e anotações. É óbvio que existe um risco das contas do Evernote, como já aconteceu, serem hackeadas e esses dados vazarem. Nossa. Mas tem autenticação de 2 fatores nele também. Então, assim, pode acontecer, mas não é tão fácil, né? Então, principalmente por já terem tido problema com vazamento de contas, eles têm políticas mais seguras hoje em dia também. Você tem outras opções também, tem Google com Keep, tem várias maneiras. Você pode anotar isso de uma maneira que você considere segura. Óbvio que tudo tem falha. Se você anota num papel, coloca num cofre, pode ser que o cofre seja roubado, pegue fogo, e aí você pega o papel. Se você tem isso na nuvem, pode ser que alguém invada esse serviço um dia e invada esses dados. Então, assim, não existe nada 100% seguro, né? Nem o próprio seguro da seguradora é 100% seguro. Depende do que acontece. Então, você está me deixando muito calma, viu? Você está me deixando muito calma saber que tudo isso não é mais seguro. Porque assim, você vai ter práticas, né, comportamentos que vão ajudar a ser mais ou menos seguros, mas isso não significa que você está 100% garantido, não tem como. Nada é 100% garantido. O presidente do Twitter teve a conta dele hackeada no Twitter, no próprio Twitter. Então, assim, não tem. Pode acontecer comigo, pode acontecer com o Bill Gates, pode acontecer com o Mark Zuckerberg. Então, a diferença é que se acontecer com o Zuckerberg, por exemplo, o perfil dele no Facebook ser hackeado, provavelmente não vai contar para ninguém. Eles vão resolver lá sem dar manchete. Pra não vazar, né, May? Pra não vazar. Isso. Eu queria, assim, como eu falei, né, gente, eu já o conheço há algum tempo, então eu já ouvi histórias de contas que ele recuperou. Teve alguma conta que foi a mais difícil, que levou mais tempo? Essa você já contou nesse caso, está 30 dias que o Hotmail disse que vai entrar em contato e tentar recuperar. Mas tem uma outra experiência que você passou que também levou muito tempo e as pessoas te procuram muito mais para Facebook, para Instagram ou tanto faz? Tem algum caso para a gente encerrar também? Acho que já falou muita coisa que ajudou. Eu prometo tomar mais cuidado também, reforçar mais as minhas senhas, fechar um pouco mais as coisas. Mas tem algum outro caso aí que você pode compartilhar com a gente? Tem casos que não recupera, tem casos que simplesmente não recupera. Que dor no coração. Quando vai fazer um atendimento desse tipo, não tem como você dar garantia 100%. Falar, não, vamos recuperar sim. Não tem. Não existe essa garantia.
Pode ser que recupere, pode ser que não recupere, depende muito, tem que analisar cada caso e ainda depende, por exemplo, em determinado momento, às vezes chega num ponto em que é o suporte do Facebook que vai resolver isso. Então aí depende deles, do que eles analisam lá. De repente, por exemplo, perfis pessoais, muito difícil recuperar. O foco do suporte do Facebook costuma ser para empresas. Então, nossa, então conta, pessoal, só parando, porque eu me assustei agora com isso. Essa dificuldade, você acha que porque existe uma fila muito grande de solicitação, ou eles acham assim, perdeu, faz outro também? Porque no meu Facebook é perfil, se um dia eu perder... Eles não têm mão suficiente hoje em dia, né? Porque é um atendimento, boa parte, humanizado para atender todo mundo, né? Teve um período do ano passado que tinham aproximadamente 6.000 solicitações por dia só no Brasil. Por dia? Por dia, só do suporte do Facebook e Instagram. E aí parece muito que a gente pode considerar besteira, né? Eu queria hackear, eu queria ter acesso ao perfil do meu namorado, da minha namorada no Facebook. Isso assim, não é comercial, é bobagem. E eles têm que perder tempo explicando isso para o usuário, falando, não tem como, mas isso fere as políticas de privacidade, por aí vai. Então, gente, não façam isso. Não façam, vocês não vão conseguir. Tem até a lei Carolina Dickmann, que isso é crime, né? Se você conseguir fazer algo do tipo, você pode ser incriminado e sofrer um processo, prisão, multa, várias sanções. Então, assim, eu diria que é mais fácil recuperar uma conta comercial que já tenha rodado anúncio no Facebook ou no Instagram. O que mais aparece, e quase todo dia aparece, são contas do Instagram que são hackeadas, que violaram termos de serviço, de uso. Acontece muito do usuário não contar também exatamente o que aconteceu. Você descobre no meio do caminho, você vai apurando e tal. Aí lá no meio do atendimento que você descobre o real motivo. Postou uma foto que não devia, falou alguma coisa que não devia. Alguém denunciou, analisaram e derrubaram a conta. Quando a violação de termos de uso é mais complicado de recuperar, principalmente quando é uso indevido de marca ou imagem. Tá vendendo produto falsificado, réplica, coisas do tipo, é difícil recuperar. O Facebook vai dar um não ali, bonito, porque violou. Em tese, se você viola os termos de uso ou serviço, você aceitou aqueles termos, você leu, você disse que leu aquilo, né? Então você estava ciente do que poderia, não poderia, do que devia e não devia. Aí foi lá e fez. Aí, quebra de contrato. Sim, é isso que eu falei. Você tem que ler a linha lá antes de assinar aí. Eu acho que esse papo foi super proveitoso para mim, primeiro, e eu vou tomar mais cuidado. Eu sou ciente que nas minhas contas pessoais eu sou muito aberta e vou tomar mais cuidado com isso. E você tem alguma coisa a mais que você queira acrescentar para a gente encerrar, para eu fazer as considerações finais e agradecer a todo mundo que acompanhou também? Eu acredito que é isso, né? Você tem que ter um comportamento mais seguro, pesquisar bastante, ler, né? Eu acho que o problema maior das pessoas é não ler. Não ler termos de uso, não ler notícia, não ler um artigo, não ler muita coisa. Então teria que... Costume ler as coisas. Vai criar uma conta num serviço novo que você não conhece, lê o que está escrito lá. Vai pedir um contrato de um banco, de um cartão, de uma conta que seja, lê o que está escrito lá, para evitar problema depois. Porque depois o malvadão da história é o prestador de serviços, é o contratado, e não é. Às vezes é falha da pessoa, não leu. Por que tem muita gente que processa instituições e depois se quebra lá na frente porque não leu? Aí vai lá apurar tudo. Aí puxa o contrato. Não, estava aqui, ó. Você sabia, você é ciente disso, você concordou e aí depois se ferrou. Olha, então leiam. E a gente que já está na plataforma há muitos anos, acho que todo mundo que está aqui, não custa nada ir lá também, dar uma olhadinha. Tem os termos lá no final, se não falha a memória, né, Meila? Acho que estou lembrando só no desktop. Lá no final tem os termos de uso. Como você falou, deve ter dado uma diminuída. Para você conhecer também. No computador e no notebook é na parte inferior, no rodapé sempre. Tá. Mas no aplicativo sempre tem, no Instagram, no Facebook, para procurar os menus auxiliares nas laterais e vai ter ali configurações junto ali, vai ter termos de uso, né, documentação. Lê, principalmente nessa época de quarentena agora, que algumas pessoas, ou boa parte delas, tem um tempo maior,
Tira um tempo para ler, meia hora, 40 minutos, uma hora que seja. Importante. Muito Aí, se tiver alguma dúvida, você tem sempre, todos os serviços desses maiores, sempre tem um fórum de auxiliar, com perguntas e respostas, e que você pode deixar uma dúvida e aí alguém responde. Então, é por aí. Evita muita coisa, muita dor de cabeça, previne muito problema. Não entendi. E eu tinha anotado aqui, eu tinha conversado um pouquinho com o Mei antes, a gente passou algumas coisas aqui, né? Que até a senha forte. Que eu te falei, eu troco. Eu acho que eu troco a cada 4 meses, 5 meses, não me lembro. Mas... A maior parte dos serviços, tanto desses que nós comentamos do Facebook, Google, Microsoft, antivírus também, eles têm um prazo médio aí de recomendação de troca de 72 dias a 90 dias. Cada 72 dias a 90 dias você tem um costume de alterar a sua senha. Nossa, é um prazo curto, né? Na verdade, é porque assim, o digital ele é muito rápido. Né? Olha, Mei, 72 dias a 90 que você falou? Nessa média, de 72 a 90 dias. Eu tô trocando há 4 meses. Não, tá quase, né? São 120. Tá quase. Mas é bom, né? Seguir as recomendações aí de quem já entende. E aqui é uma coisa que é cuidado com o que você compartilha, né? E eu falei que a gente estava encerrando, mas acabei pegando aqui de novo, que a gente já tinha batido um papo antes. Como eu te falei, eu sou o tipo de pessoa que ainda faço check-in. Eu deixo o Google descobrir onde eu tô, eu gosto que ele saiba, mas parece, tá? Me corrija muito à vontade, Mei. Mas parece que se eu permitir que ele me acompanhe, eu me sinto mais segura. Se acontecer alguma coisa, é só entrar lá na minha conta e saber onde eu tava. Não sei. Mas aí, por outro lado, agora você está falando, eu tô deixando uma lacuna para que entrem de alguma forma mais nas minhas contas. Então, 2 pesos e 2 medidas nesse sentido. Mas eu acredito que nesse momento tá mais seguro fechar, então, essas localizações minhas e tudo mais, por uma segurança para que eu não seja hackeada. Mas hoje é tudo aberto. Tô sendo bem sincera. Não. Então, esse histórico de localização do Google ou do Facebook, seja qual serviço for, não significa que você está mais ou menos exposta. Na verdade, você está fornecendo dados seus para o Google ou para o Facebook. Tem gente que tem restrições com isso, que não gosta, que, né, não sei o quê, minha privacidade e tal. Ainda tem essa utopia de privacidade que já se perdeu há muitos anos. A privacidade plena nunca existiu e ela, hoje em dia, menos ainda. Mas, assim, o risco que você tem de fornecer o seu histórico de localização para o Google é só receber mais anúncios deles. Tá. E, claro, óbvio, eles estão juntando mais dados sobre você, eles sabem teu perfil. E depois vão vender em algum lugar, né, Mei? Esses dados. Não sei. Eu acredito que não. Não creio nessa possibilidade. Ai, que bom. O que eu comentei sobre localizações é você deixar sua conta conectada, por exemplo, num computador público, numa cafeteria ou numa lan house. Isso é um comportamento de risco, porque alguém pode estar lá naquele computador depois, perceber isso e ter um comportamento de aproveitamento ali daquilo. Agora, Facebook, Google, Microsoft, você está fornecendo dados seus para eles, isso aí não tem tanto... Eu não, particular, isso é opinião. Tá. Particularmente, não vejo como um problema. Eu não tenho problema nenhum em fornecer meus dados para eles, histórico de localização, etc. Não entendo que isso vá prejudicar dessa maneira de perca de dados, de conta. Fica um pouco mais tranquilo, mas seja uma opinião, eu fico mais tranquila em imaginar. Você usa nas suas contas os 2 fatores? Uso em todas. Então. Tem vou lembrar de algumas que eu tenho aqui, que eu uso o Alt, que é um aplicativozinho para autenticação de 2 fatores que eu gosto, e uso ele tanto no Windows, no notebook, quanto no smartphone. Tem na Amazon, tem, que mais? Dropbox, no Google tudo, né? Porque aí Google, todo serviço do Google vai pedir a conta Google, que serve para você acessar Gmail, Google Drive, YouTube, tudo que é Google. Agenda, né? Que mais onde eu tenho? Deixa eu lembrar aqui. Instagram, no meu perfil pessoal e no da agência tem. Facebook tem também, que mais? Deixa eu lembrar aqui. Todas essas contas. A Microsoft tem também, que é a conta que eu uso para acessar o notebook e outros Office e outros serviços do Microsoft. Que mais? No Community, no Community do Nubank, que é o fórum deles,
também tem. Na verdade, todos os serviços que eu uso, eu olho nas configurações de segurança se já tem a opção de autenticação de 2 fatores, e eu sempre ativo e adiciono a conta e passo a usar ali e já era. Importante, né? Todo serviço que tiver eu ativo, porque assim, não é infalível, mas é uma dor de cabeça a mais. É tipo você ter uma casa com um muro, e aí você coloca uma cerca elétrica e você tem cachorro. Você tem uma camada extra de segurança que talvez inibe o criminoso de pular no seu quintal. Diferente se o muro é baixo, não tem cachorro, não tem cerca elétrica e nada disso. É mais fácil. Entendi. Na facilidade, o crime acontece mais de uma forma mais prática, né? Gente, esse foi o MEI lá de Rondônia. Que eu sei que o pessoal que me segue é mais aqui de São Paulo. Já tá bom. Então, mas por anos eu confundi, né, MEI? Por um tempão, onde que é mesmo? Só tem o Amazonas, que é o maior estado do Brasil, no meio, entre um e outro. Se for do lado ainda... Mas é muito longe. A gente já combinou várias vezes. A gente viu passagem, né, MEI? Tipo, como que faz pra ir aí? Ele fez um evento. Né? Ele fez um evento final do ano passado. O evento, dia 13 e 14 de dezembro, eu participei da organização, né, da idealização e organização. E eu tentei. Fizemos acontecer. Trouxemos o Fábio Prado Lima e o Ricardo Celso, né? Foi bem bacana, lotou o auditório da Associação Comercial. São os dois melhores, né? Assim, simples o negócio, né? Um dos melhores do Brasil. Dois dos melhores do Brasil. Com certeza, 2 dos melhores, sim. Seus amigos pessoais também, e eu admiro muito esses dois também. Ricardo, eu escutava correndo o podcast dele, faz parte da minha vida. É que eu parei Share News agora, que é ele que faz, participa, e é muito bom, recomendo também. O Fábio também tem os cursos do Fábio, que eu sou aluno também, tem os grupos do Fábio. Deixa eu mandar um beijo, o MEI, para uma pessoa aqui, que eu vi que já até colocou a gente no Telegram também. O Marcílio, da SMXP. A gente é da mesma comunidade, mas a gente também se conhece de outras aí, né, de outros grupos que a vida nos aproximou. Então, um abraço para ele aí, que eu vi que já entrou, já comentou, já colocou também. E eu quero te agradecer muito por ter me atendido, por ter batido esse papo comigo aqui. Espero ter, como eu falei, a gente está num propósito de ajudar, a gente que é dessa área já, nesse processo que as pessoas estão passando. Nós estamos passando também em isolamento, em quarentena e tudo mais. E a gente, como da área de comunicação e com um pouquinho mais de conhecimento, quer dividir. Então, obrigado por ter dividido o seu conhecimento comigo, com a galera aqui que segue nós dois. E você é muito importante, você é muito especial em todos os aspectos, você sabe disso. E o profissional, um cara extremamente criativo. Sigam ele aí nas contas dele, para você ver. Ele faz uns projetos que quando ele me manda eu falo, cara, você é muito criativo. E eu falo, não falo, mesmo? Obrigado, fico feliz, agradeço. Você também é fera. Aprendendo com você. Não rasgar cedo, não. Então é isso. Obrigada mais uma vez, viu? Obrigado, um beijo, um abraço para você, para todos que assistiram nós dois aqui. Muito legal. Eu vou baixar aqui, vou fazer meu primeiro GTV também, tá começando agora. A gente sempre faz para o outro, né? E nunca faz pra gente. Então, vou começar a organizar aqui. Eu vou encerrar. Todo mundo aqui, eu não li, né, os dois, mas acenei aqui para todo mundo. Obrigada. Espero que a gente tenha ajudado vocês. Tomem muito cuidado. E eu tô com esse projeto de lives, estreiei com ele, mas pretendo fazer mais. Então, semana que vem, se tudo der certo, doutora Aline Castro Machado estará aqui para falar sobre direito digital. E vamos falar disso também, né, May? Tem que cuidar das leis aí. Tem lei, ele falou da lei Carolina Dickmann, que também a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E tem outras aí que eu vou participar e vou convidar todo mundo para assistir. Obrigada a todo mundo. May, obrigada. Obrigado a você. Tchau. Beijo, tchau. Beijo, tchau.